Bom, boa tarde a todos. Vamos falar então hoje sobre o DHA microencapsulado de alta biodisponibilidade na prevenção e tratamento de neuropatias. Na verdade, o DHA é um suplemento que a gente pode posicionar para várias necessidades, embora o que a gente tem hoje de documentação, de estudo científico, ela é muito baseada na prevenção de neuropatias. E neuropatias aqui vai desde depressão, ansiedade, até a prevenção de Alzheimer e demência, que é o que hoje o mundo inteiro pesquisa, né? Eu não tenho uma novidade acerca do uso do DHA. O DHA está consagrado. Todo mundo sabe para qual finalidade a que se destina. Porém, eu tenho uma novidade em apresentação. Hoje, o DHA ainda é o óleo de peixe, ele tem uma série de limitações, uma série de problemas, e essa tecnologia que eu vou apresentar para vocês hoje é justamente para se posicionar contra essas desvantagens que hoje, infelizmente, quem precisa de uma suplementação com DHA encontra bastante dificuldade, tá? Então, a gente tem aqui uma tecnologia, esse microencapsulamento é bem bacana de apresentar, e o uso, gente, é diverso. Neuropatia é um deles. Vocês vão ver que a gente pode utilizar esse produto desde suplementação, por exemplo, para cabelo, para pele, cicatrização, anti-aging, uma série de aplicações. DHA é consagrado, o que tem de estudo científico é muito grande, né? O número de estudos científicos é grande, e isso é muito importante quando alguém quer registrar algum produto, quando alguém quer lançar algum produto. Na manipulação, na farmácia, o médico faz a prescrição e hoje, infelizmente, o médico ele precisa separar, né? O paciente precisa tomar uma cápsula de óleo de peixe à parte para fazer parte, então, do seu tratamento. Bom, o DHA é óleo, é então um lipídio, ele é um ácido graxo e, consequentemente, ele tem uma série de limitações, a começar pela apresentação, né? Na forma de óleo, é difícil de você encapsular, ele tem um cheiro forte, desagradável, até porque isso se deve às insaturações também, né? O tipo de gordura que nós estamos falando. E esse tipo de insaturação que está no ALA, que está no DHA, que está no EPA, são insaturações que fazem deste produto uma substância extremamente frágil, vulnerável à oxidação. Por isso, tome muito cuidado com apresentações de DHA na forma livre, na forma líquida, porque a estabilidade dessas substâncias na forma líquida, ela é muito pequena. Eles são oxidados de maneira muito fácil pelo oxigênio, né? Então, a gente precisa ter algum mecanismo que vá proteger essas duplas ligações, a fim de que você tome realmente o DHA que vai ter o efeito terapêutico. Por isso que ainda a cápsula de gelatina mole ainda é muito usada no mundo, porque esse óleo está encapsulado, ele está, ali envolto com essa gelatina e dessa forma não tem como oxidar, né? Mas existem outros inconvenientes que nós iremos falar aqui ainda hoje, e isso faz com que essa apresentação em pó microencapsulada do DHA seja então uma alternativa muito positiva. Um ponto que eu gostaria de destacar e que pouco se fala, né? Nós temos receptores para ácidos graxos em todas as nossas células. Então, os receptores do tipo PPAR são esses, encontrados em todos os órgãos, em todos os tecidos, e quando eles são ativados, eles reduzem majoritariamente a inflamação e aumentam a imunidade. A fonte hoje de ALA é grande, o alimento, né, a linhaça, enfim. Nós temos uma grande variedade de produtos ricos nesse ácido graxo, porém, o que a gente precisa para principalmente neuropatias, que é o caso da nossa apresentação aqui, a conversão é muito baixa, tá? Então, isso daqui é um fator limitante para muitos produtos à base de óleo de peixe, por exemplo, que se quer
a conversão que se quer aí, a metabolização no DHA que se quer para efeito anti-inflamatório. Um dado importante aí de mercado no mundo sobre o consumo de EPA-DHA, o Brasil, embora ele seja aí recordista, né, na pesca, mês após mês, ano após ano, estamos tendo cada vez maior quantidade de pescados. Infelizmente, nosso consumo está muito aquém, né? Comparado a outros países menores, mas que tem como hábito o consumo aí do peixe, mas também da suplementação com EPA-DHA. E isso é preocupante, porque o Brasil é um país gigante, nós temos aí uma população jovem grande que possivelmente aí não teve, né, um consumo desde a gestação e, consequentemente, né, nós também temos uma população de idosos que é crescente e que não teve também essa profilaxia. Então, é um dado preocupante e a gente precisa, então, apresentar isso para o médico, apresentar para o nutricionista, apresentar, então, para quem está pensando em fazer uma suplementação diferenciada. Os receptores PPAR pouco se fala, como eu disse para vocês, tá? Eles estão em todos os tecidos. Porém, o tipo gama e o tipo delta são os mais presentes no cérebro, porque o cérebro é um tecido gorduroso, é um tipo de tecido adiposo. Por quê? O cérebro, 60% dele é gordura. E desses 60%, 20% é DHA. Então, veja como é importante a gente entender essa parte, principalmente quando a gente fala de neuropatias, porque é justamente esses receptores que estão ativos nesses tecidos e que modulam a inflamação. Aqui nós estamos já olhando outra parte interessante, que é justamente regular a função de resistina. Nós estamos falando de síndrome metabólica, inclusive, né? Pessoas que envelhecem têm a maior tendência a acumular gordura no abdômen, ter todo aquele cenário, né, de síndrome metabólica com todos os seus sintomas, que vai desde pressão arterial, hiperinsulinemia, resistência insulínica, e os receptores do tipo PPAR-gama modulam isso também. Então, veja como é importante, como é abrangente a área de aplicação dos ácidos graxos essenciais quando a gente olha só esse tópico, né? Então, eles vão justamente controlar e favorecer, então, imunidade. Essa imagem mostra PPAR-gama, né? Mostrando lá no cérebro a redução da inflamação, mas também, olha que interessante, modulando a resposta inflamatória com as células de defesa, aquelas apresentadoras de antígeno, aquelas que são responsáveis realmente pela linha de frente, fazendo imunidade, fazendo escudo. Como que é importante ter esses receptores ativados, porque são nossos aliados na proteção. E hoje em dia, em época de pandemia, é muito oportuno a gente falar disso, não é mesmo? Ter um produto que vai nos ajudar na imunidade e é um alimento, e é um suplemento alimentar, tá? A parte de resistência insulínica também, síndrome metabólica, olha lá como isso é importante, não é somente para a parte cerebral. Quando nós falamos de inflamação, a redução é desde o NF-kappa-beta ao fator de necrose tumoral nos tecidos, é uma ação anti-inflamatória completa. E eu chamo a atenção aqui para aquela inflamação silenciosa, porque quando se fala em inflamação, todos acham que é aquela região que está hiperemiada, inchada, dolorida, quente. Isso já seria algo muito agudo, algo muito perceptível. Eu estou me referindo àquela inflamação crônica, aquela silenciosa, aquela que pouco se percebe. E isso a gente tem na alopécia, isso a gente tem nas dermatites, não é mesmo? Onde a gente precisa, então, diminuir este quadro, diminuir o PCR, por exemplo, que é um indicador, que é um marcador laboratorial que mostra, que mede o quanto você está inflamado e não sabe. São dados que às vezes as pessoas ignoram. Eu tive uma gripe recente, deve ser por isso. Tem que se tomar cuidado com valores de PCR. E esses ácidos graxos, principalmente o DHA, tem essa finalidade.
Como eu disse para vocês, eu não vou falar nada de novidade a respeito de aplicações do DHA. DHA já é consagrado, tem muito estudo científico, cada vez mais a gente tem aí estudos aparecendo, comprovando a efetividade, e a utilização do DHA é desde a concepção, gente, é desde o início da vida. Então, casais que estão pretendendo ter seus filhos, como é importante olhar essa parte. Por quê? Porque muito antes de um zigoto, muito antes de um embrião, eu tenho espermatozoides e óvulos submetidos a estresse oxidativo, outra inflamação crônica, outra inflamação silenciosa, que não se percebe, mas que compromete qualidade de gametas. Então, veja que esse estudo mostra a importância do DHA, como é importante na qualidade dos espermatozoides, me refiro à motilidade, e 50% dos casos de infertilidade no Brasil são os homens aqui, né? Olha lá. Então, é algo que precisa ser encarado, precisa ser, inclusive, falado também. Óvulos não é diferente, também são submetidos ao estresse oxidativo. E esses dados aqui que eu estou colocando para vocês é de uma revista recente da ABRAM, Sociedade Brasileira de Nutrologia, que ela coloca da importância do casal se preparar antes da concepção. E isso eles estão falando de 90 dias. 90 dias de tratamento antes da concepção, justamente para que ocorra essa ação anti-inflamatória, ocorra a melhora da qualidade dos gametas, para que então ocorra uma gestação tranquila. E a gestação é outro período que precisa continuar havendo a suplementação, né? Essa mãe que toma o DHA de boa qualidade, esse DHA atravessa a barreira placentária. E isso é muito importante para o bebê, por quê? Porque todas as membranas celulares do sistema nervoso central dependem de DHA. Nós estamos falando de tecido nervoso, cognição, memória, desenvolvimento, né? Crianças que vão, inclusive, nascer dentro do prazo normal, a idade gestacional e o peso, comprimento do recém-nascido é dentro do que é considerado estimado, aguardado. Você consegue com o DHA reduzir a quantidade de prematuros. Olha só que interessante. Outro dado da revista que é colocado a importância do uso de DHA durante a amamentação. A mãe toma DHA, continua transferindo este DHA para o leite e a criança consome. É biodisponível. E isso vai ajudar bastante na criança com a acuidade visual, coordenação mão e olho, como isso é importante, né? É um dado que muitas vezes os pediatras não comentam, mas é algo muito importante. Os primeiros movimentos coordenados do bebê, ele não anda ainda, mas ele já tem coordenação. Essa coordenação mão e olho, a atenção é muito importante. A formação do sistema nervoso central ocorre até os 2 anos de idade. Então, essa suplementação, essa amamentação, essa continuidade, seria muito interessante estar no leite das crianças nessa amamentação ou na fórmula, aquela que a criança vai começar a tomar. Outro ponto importante aqui é que a Sociedade Brasileira de Pediatria, no Brasil, recomenda a suplementação com EPA e DHA nas crianças até 7 anos de idade, tá? Isso aí é lei no Brasil. Seria interessante que as mães soubessem disso, até por conta da escolha das formulações, escolha dos produtos, né? Que precisam ser ricos em DHA, e isso vai ser muito importante para a inteligência, a cognição das crianças. Esses bebês fofos aqui, um tá até empilhando lá os cubinhos, né? Como é importância isso do DHA na primeira infância? No que se refere não apenas a neuropatias, mas estou me referindo à capacidade de fala, processamento de informações, solução de problemas e também na prevenção da obesidade infantil, que ainda é um problema no Brasil, tá? Infelizmente. Durante a vida, não é só no começo ou no final da vida, é no meio. Eu preciso também utilizar DHA durante a vida, principalmente nessa fase de muito trabalho, muita leitura, muito estudo, pessoas que trabalham com processos, que leem muito, que usam muito computador, que precisam ter aí uma boa acuidade visual,
porque DHA também protege a parte ocular, isso é muito importante. Agora, olha o que a gente vê aqui, DHA durante a fase adulta é importantíssimo para a fluidez de membrana. Gente, literalmente, quem não toma DHA passa a ter uma cabeça dura, literalmente. É como se o cérebro ele enrijecesse. O DHA é essencial para essa fluidez de membrana, consequentemente, funcionamento de enzimas e canais iônicos. Nós estamos falando de troca de membranas, trocas celulares. E isso vai ser fundamental quando você quer uma memorização, quando você quer prevenir e tratar, por exemplo, dislexias, isso a gente está falando inclusive já da criança, isso pode ser inclusive evitado, mas também é usado no tratamento, né? Bom desempenho de sinapses, né? Então, muitas vezes a pessoa está com uma série de sintomas de estresse, de irritabilidade, de falta de sono, de angústia, de depressão, de tremor. São sinais de que essa parte não está bem. Será que a suplementação com DHA pode ajudar nisso? Pode, e isso é comprovado. Essencial no bom desempenho de sinapses, protege contra o declínio mental. Você quer viver bastante tempo? Você quer ter uma boa longevidade? E você quer lembrar das pessoas? Olha lá como é importante. Evitar o declínio mental, retardar o envelhecimento cerebral. No adulto ainda, reduzir a ansiedade e depressão. É comprovado, DHA é indicado nas pessoas que sofrem de ansiedade e depressão. E não somente no adulto, mas também no idoso, nas pessoas que têm dor crônica. Porque a ansiedade e a depressão, ela também ocorre em função da dor. Então, é justamente essa comprovação aqui, esse estudo, né? Do Cortez falando exatamente dos quadros de ansiedade e depressão em quadros álgicos, tá? Bom, no idoso a gente sabe a importância, não é nada novo, a prevenção de demência, Alzheimer, mas eu quero chamar a atenção de vocês que não é somente demência, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, isso é muito importante. Os estudos da Universidade da Califórnia, alguns slides atrás, né? Os estudos da UCLA, coloca para gente a importância, é aqui mesmo, a importância aqui, ó, os estudos da UCLA, né, a fonte 6, a minha referência aqui 6, fala, inclusive, que a pessoa, ela passa a ter maior predisposição à formação de placas beta-amiloides, e ela passa a ter, inclusive, aqueles que não suplementam, aqueles que não tomam, passam, inclusive, a ter uma idade mental 2 anos atrasado, perto daquelas pessoas que tomam, que têm essa continuidade, que fazem a suplementação. São 2 anos de envelhecimento estrutural do cérebro. É como se nós tivéssemos o volume menor também nesses pacientes, eu estou falando em massa cerebral. Então, é como se essa gordura, ela é perdida com o tempo e a gente precisa realmente suplementar. As placas beta-amiloides são perigosíssimas, elas independem de idade, elas podem começar a se formar já ainda jovem, quando eu falo jovem é nos 50 anos de idade, e isso precisa ser acompanhado. E ela é elevada e ela acontece quando nós estamos submetidos a essa inflamação crônica, essa inflamação silenciosa. Isso precisa ser tratado. Pessoal, depois desse panorama da importância do DHA, e vocês estão vendo que é desde a origem da vida até o final da vida, o que eu quero mostrar para vocês é uma nova tecnologia, ao óleo de peixe que é usado para essa finalidade. Hoje o peixe, ele é de cativeiro, como vocês estão olhando aqui, esse tanque, essa água, né, que tem aí a sua troca, mas boa parte do tempo é a mesma água. Você tem aqui a colocação de hormônios, substâncias para aumentar a carcaça do peixe, porque o peixe, quanto maior a carcaça, maior é o valor comercial dele. E a partir do abate, eu também tenho o óleo prensado, que vai ser utilizado para fazer cápsula, suplemento, ração e uma série de coisas, né? O crio ainda é mais complicado, porque o crio ele é menor, então o confinamento do crio acaba sendo algo até mais complicado. Então vejam, o peixe deixou de ser, infelizmente, uma fonte saudável há muito tempo, né?
a gente tem esse confinamento, esses tanques, que é algo muito favorável para a pesca, em termos de controle também sanitário, em termos de qualidade, em termos de preço, mas por um outro lado, né, a gente tem aí também esse outro cenário. A nossa costa brasileira é cheia de plataformas de petróleo. Mesmo aquele que pesca em alto mar, ó, está tendo contato com isso, esse peixe pode ter sim, na sua carcaça, no seu óleo, o metal pesado. Metal pesado a gente não elimina, metal pesado a gente faz banco no nosso organismo. Então imagine que todo dia você está tomando esse suplemento e todo dia você tem contato com picogramas desses metais pesados. E se não é isso, eu tenho a decomposição de plásticos em alto mar. Isso acontece, nós sabemos disso, né? E cada vez mais a gente tem visto aí o mar como grande celeiro deste depósito de plástico e a gente precisa, inclusive, né, ter medidas mais sustentáveis para justamente evitar essa situação. Definitivamente, o óleo de peixe, ele também tem outras desvantagens, como o retrogosto. Pessoas idosas, e principalmente, são mais difíceis ainda de aderir por conta de retrogosto. E a difícil adesão para crianças idosas no que se refere à deglutição. Engolir muita cápsula, aquela cápsula grande de óleo, né? Então, acaba sendo difícil aqui a adesão. Qual é a nossa proposta? Um DHA de fonte vegana, de fonte alga. A alga Schistoschitrium, ela é uma alga que é reconhecida pela União Europeia, que controla justamente, né, a venda de medicamentos e suplementos, essa EFSA. Essa alga é reconhecida também pela nossa Anvisa. A Anvisa, nessa instrução normativa de 2018, coloca essa alga como uma suplementação alternativa ao óleo de peixe, reconhece. E essa alga, então, ela é produzida em bioreatores, como esse que vocês estão vendo, transparente, porque a alga ela faz fotossíntese, ela se alimenta da luz, né? E todo este processo aqui de liberação de CO2, de gases, tudo isso é controlado, até porque esse desenvolvimento é certificado. Certificado orgânico, certificado vegano, kosher, halal. Vocês vão ver que tem vários públicos que nós poderemos apresentar este produto e acaba sendo muito interessante, então, as nossas divulgações, principalmente para a classe médica, os nutricionistas e para os pacientes que são intolerantes, né? A fonte animal principalmente. Bom, a tecnologia que eu quero mostrar para vocês é justamente essa. O óleo continua sendo óleo, DHA continua sendo óleo, ele foi microencapsulado, ele está dentro dessa esfera. A parte externa, eu tenho aí esse revestimento do pó da alga, é como se fosse uma microemulsão, literalmente, eu tenho esse revestimento, eu tenho então essa proteção da alga, e dessa forma, gente, eu tenho o DHA protegido, eu tenho uma diminuição de cheiro, eu tenho uma diminuição de sabor, apesar de que aqui é alga, é algo completamente diferente do óleo de peixe, tá? Então é algo que é muito mais palatável, é algo que é muito mais fácil da gente utilizar no dia a dia, principalmente para as pessoas que sofrem de refluxo, tá? E é da nossa representada por Purédia. A Purédia tem esse know-how que não é somente extrair, mas é extrair com sustentabilidade, pensando na natureza, e eles têm essa tecnologia que usa muitas vezes o CO2 supercrítico, né, na extração de marcadores e que garantem então a estabilidade das moléculas, justamente para favorecer a absorção do DHA que eu preciso. Eu não quero o DHA oxidado, o DHA que não vai ter função, né? Dispersa em água, ó, ideal para suspensões. Então essa microemulsão que é feita, né, essa fase externa que nós temos é dispersível em água. Então é algo que a gente consegue dispersar, fazer suspensões, sprays orais, principalmente para as crianças, que é difícil, né? Crianças com autismo, por exemplo, são as que mais necessitam. Bom, qual é a vantagem do nosso Vega DHA para outras fontes de ômega? Não tenho a necessidade de utilizar no meu organismo de enzimas
convertases. Eu não dependo dessas enzimas convertases para ter o DHA. Eu tenho o DHA direto, tá? Isso é muito importante porque essas enzimas que estão no nosso organismo, elas têm a sua atividade diminuída por conta deste cenário que vocês estão vendo aqui. Colesterol, estresse, diabetes, anti-inflamatórios, obesidade, quem é tabagista, ou simplesmente quem está acima de 30 anos. Você já tem uma deficiência enzimática na conversão desses alimentos ricos em ou precursores de DHA. Nosso produto é direto, a ação é direta e isso é muito importante quando se tem pressa, quando a gente quer algo rápido, né? Então, a fonte de DHA vegana, livre de metais pesados, PCBs e dioxinas, dispersível em água, então é algo que dá para a gente fazer suspensões flavorizadas, enfim. Ele é microencapsulado, está na forma de pó, é orgânico, livre de retrogosto, seguro para lactantes e recém-nascidos, isso aqui é um dado muito importante, e pode ser associado a alimentos. Então, a pessoa quer fazer uma barra, a pessoa quer fazer uma goma funcional, a pessoa quer fazer algum desenvolvimento do tipo alimento, Vega DHA pode ser colocado, tá? Há quem ache que a alga não tem estudos comparativos com o óleo de peixe em termos de eficácia e segurança. Não é verdade. Nós temos muitos estudos da alga mostrando desde segurança toxicológica até efetividade. Vou mostrar aqui alguns para vocês. Esse aqui feitos com recém-nascidos, um N importante. Essas crianças que precisam, né, estão na incubadora, estão tendo ainda o desenvolvimento neurocognitivo, elas precisam do DHA, mas o DHA de peixe pode causar alergia. Olha que interessante, aqui foi feito, né, o acompanhamento desses pacientes, foi visto o ganho de peso, diâmetro de cabeça, exames laboratoriais, painel metabólico, tudo dentro das expectativas. Então, isso aqui é uma amostra para vocês de que sim, nosso produto, ele é testado, ele tem comprovação, a alga tem comprovação de eficácia. Nas mulheres que estão amamentando, idem. Então, essa alga tem biodisponibilidade, esse DHA é biodisponível durante a amamentação e essas crianças estão recebendo o DHA da mãe através do leite materno. Para as crianças, olha lá, estudos de cognição, habilidade de leitura nas crianças que tomam diariamente 600 miligramas de DHA durante 16 semanas. Muito interessante esse estudo aqui, um estudo feito com crianças de 7 a 9 anos, dosagem inclusive aí de 600 miligramas. E dor? Dor é algo muito interessante da gente apresentar aqui, porque dor não é subjetivo. Dor ou você tem ou você não tem. Então é o principal indicador de que o produto está funcionando, né? E aqui nós vimos esse estudo publicado mostrando tanto em atletas como em mulheres com artrite reumatoide. Na verdade, isso é um estudo bem feminino. Essas mulheres, uma parte delas com artrite reumatoide, a outra parte fazendo atividade física no perfil de atletas, tá? Aquelas de exercício máximo mesmo, e elas tiveram melhor performance, melhora no recover, na recuperação, para que no dia seguinte pudesse novamente estar exercitando. Dosagem alta, é bem verdade, mas, gente, artrite reumatoide é desgaste total de articulações. E mesmo assim, este produto teve comprovação na redução de edema e dor. Então, dor não é nada subjetivo. Dor é algo que é muito importante e favorável da gente, então, quantificar, da gente saber até que ponto realmente isso está ajudando ou não no tratamento de dor, né? Voltando para neuropatias, embora a dor também tenha a ver com a parte nervosa, demência e Alzheimer, esse é um estudo grande, 485 idosos tomaram o DHA de alga, 900 miligramas, olha lá, durante 6 meses, e tiveram melhor capacidade de aprendizado, de memória e maior fluência verbal. Isso é muito importante, a fluência, a cognição, a articulação, como que esses idosos estão falando, tanto homens quanto mulheres, tá? Isso é importante a gente diferenciar no painel
Homem fala diferente de mulher, a resposta cognitiva é diferente. Esse é um trabalho bem bacana que está à disposição de vocês, todos feitos com DHA de algas. E na parte veterinária, né? No caso, cachorros mais velhinhos, que também precisam, que também têm perda cognitiva e eles necessitam também. O DHA, qual é o raciocínio aqui? Eu não vou sacrificar um animal para salvar outro. Eu não vou sacrificar o peixe para usar em cachorro, né? É um contrassenso isso. Então, cada vez mais crescente o uso da alga como uma fonte segura e eficaz na suplementação veterinária dos cachorrinhos senis e que também precisam. Então, para finalizar, informações nutricionais do nosso Vega DHA, ele também contém vitamina C, também contém vitamina E, isso também é um dado importante por conta do quanto a gente precisa ter antioxidantes nesse tipo de desenvolvimento. Eu disse no início da apresentação, o DHA oxidado, ele não tem eficácia. Então, como é importante neste blend, neste desenvolvimento, ter antioxidantes, justamente para proteger contra a oxidação dessas insaturações, importantes, então, para desempenho, para efetividade. Olha lá, o DHA, 220 miligramas, então, é o que nós temos em 2 gramas do Vega DHA e que contempla, então, aí a ingestão diária recomendada, que é algo que a nossa Anvisa estipula como necessário. Algumas sugestões de formulações, ó, pessoal da manipulação, quem quiser ver, ó, associação com vitamina B12, B6, vitamina C. Suplemento alimentar, nada acima da dosagem, sempre naquela dosagem que a pessoa vai poder tomar por um determinado tempo. Ninguém vai fazer esse tratamento aqui a curto prazo. Esse tratamento é a longo prazo, é com o tempo. Então aqui ó, nós estamos associando o Cistanche, recém-lançado pela Farm Special, no tratamento então aí de fortalecimento da parte óssea também. Aqui associando cálcio, a nossa Padina Nutri, muito bacana a utilização desse tipo de suplemento. Sarcopenia, algo que acontece também em homens e mulheres, né? A perda de massa muscular, a perda de força. DHA pode ajudar nessa parte fortificante e reestruturante, porque está em todos os tecidos o receptor de ácido graxo essencial. Eu preciso ativar as PPARs, né, que são os nossos receptores, justamente para, inclusive, modulação da inflamação para quem pratica exercício. E o Vega DHA, ele tem essa aplicação também oral, que eu acho fundamental e muito importante para crianças, por exemplo, autistas, que têm dificuldade de deglutir cápsula, e essa criança precisa, né? O DHA é o grande anti-inflamatório, essas crianças, até onde se sabe, têm uma predisposição, um aumento da inflamação do tecido nervoso, essa ação anti-inflamatória precisa ser contemplada nas crianças que têm e que estão no espectro autista, né? Mas é muito difícil fazer a criança tomar uma cápsula. E aí, o que a gente pode fazer? A Farm Special tem a linha de flavorizantes, a Special Flavor, e aqui é um desenvolvimento que nós fizemos, ó, colocando a menta de fundo. A menta é sempre algo muito estratégico, até para dar explosão do aroma, para dar refrescância, e a combinação com o abacaxi ficou fantástico. A baunilha está nessa formulação porque a baunilha serviu de edulcorante nessa fórmula. Para a gente não ter que usar tanto sorbitol, tanto edulcorante, né, justamente para adocicar essa formulação, a gente usa o próprio Special Flavor baunilha, que ajuda a mascarar e dá um sabor muito agradável, muito palatável a esse desenvolvimento. Não que vai ter a necessidade, a gente até poderia fazer só com uma menta, por exemplo, tá? Mas vamos lembrar, é o uso diário, são crianças, né? Então a gente precisa, então, favorecer ao máximo o tipo de apresentação. Ó, para os atletas aqui, a dispersão coloidal, muito interessante, diferente, o raciocínio é o mesmo, o Vega DHA está aqui, isso aqui é muito legal para quem está com dor, precisa tomar grandes doses de DHA, tá? Porque é um estudo, vocês viram que para artrite reumatoide, 2 gramas aí eu vou precisar
de Vega DHA, né? Bem interessante essa formulação aqui, ó, no sachê edulcorado, como vocês estão vendo aqui. Para finalizar, pessoal, todos os certificados do Vega DHA, ele é o SDA Organic, ele também é reconhecido como orgânico na comunidade europeia, ele é livre de GMO, ele não é modificado geneticamente, eu tenho uma certificação halal, kosher, e a nossa Anvisa reconhece. Essa é a parte mais interessante, porque quem quiser, por exemplo, registrar e ter na loja uma suplementação de DHA vegano, consegue. Então, para doenças neurodegenerativas, infertilidade, dor articular e a inflamação crônica de uma maneira geral. Inflamação crônica, aquela silenciosa, da alopécia, da dermatite atópica e que precisa da criança lá com hiperatividade, TDAH e também a que está no espectro autista, controlar essa inflamação que está causando também hiperatividade, tá? Seguro em lactantes recém-nascidos e crianças, alternativa ao peixe e gordura animal, vegano, livre de retrogosto, dispersivo em água, shakes, suspensões e sprays. A apresentação está em pó e tem elevada biodisponibilidade. Muito obrigado, quero agradecer então a atenção de vocês, segue o meu e-mail, para quem quiser todos esses estudos, a revista da Sociedade Brasileira de Nutrologia está fantástica, tá? Edição recente, eu consegui essa edição, quem quiser ter essa documentação, é só acionar o nosso departamento científico, que a gente então pode disponibilizar para todos vocês.